Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. Olá, amigos do Medcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui com vocês, Roberto Bob, e hoje, dentro do nosso conteúdo, eu vou trazer um convite muito especial a todos vocês, em qualquer lugar do Brasil, para participar do Congresso Nacional de Hospitais Privados, o CONAP, que esse ano está na sua 8ª edição. Vai acontecer esse mês de novembro, de 16 a 20 de novembro de 2020. E hoje, para conversar conosco aqui nesse episódio, nós teremos o Dr. José Mauro Vieira Júnior. Ele é presidente da Comissão Científica do 8º CONAP e é também diretor do Instituto Qualidade e Segurança do Hospital Sírio-Libanês. Dr. José Mauro, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco no Medcast. Já queria de cara pedir para que o senhor falasse um pouco dessa experiência da construção desse congresso, que vai ser todo online, e ao mesmo tempo trazer para a gente qual vai ser a temática, né, e os assuntos que nós vamos ter dentro desse congresso. Obrigado, Roberto. Obrigado ao Medcast pelo espaço, pela possibilidade de falar do CONAP para vocês. Roberto, quando você sabe que quando você acaba um congresso, você já começa a pensar na próxima edição, né? Então, em novembro passado, a gente já começou a pensar em como seria o 8º CONAP, pensando em fazer uma imersão na saúde brasileira, toda a sua cadeia, todos os stakeholders, incluindo a saúde suplementar, mas não somente, SUS, universidade, academia. Já era uma ideia nossa usar isso, esse 2020, como um marco para pensar os próximos 10 anos, né? Onde estamos e onde queremos chegar, quais são os nossos desafios. Não precisa dizer que, com a chegada da pandemia, a gente teve que se reinventar, a gente teve que revisitar os nossos objetivos. E aí, número 1, a gente percebeu que só tinha uma maneira de ter o CONAP, faria sentido, se ele fosse totalmente digital. Isso é um grande desafio, essa novidade a gente vai aprender a fazer junto. Segundo, que ele fosse gratuito, para a gente aumentar o acesso, aumentar o nosso alcance e fazer um chamamento para a sociedade toda para discutir a questão do Covid. E, obviamente, o terceiro seria, a gente manteria os 3 eixos que a gente tinha pensado para discutir no CONAP, mas, obviamente, sob a perspectiva da pandemia do Covid-19. Então, a gente entendeu que não poderia ter um outro tema mais importante que não fosse os nossos aprendizados, o que a gente acertou, o que a gente errou, como é que a gente sai disso tudo. A gente não saiu ainda, então confesso que imaginei que em novembro a gente pudesse estar saindo, mas vai ser uma oportunidade para a gente olhar para trás e ver o que nos espera ainda, a perspectiva de vacina, aprendizados, questões de segunda onda. A gente vai ter muita gente falando de informação, de predição, de epidemiologia, perspectiva do intensivista, perspectiva do infectologista, dos provedores de saúde, dos pagadores. Então vai ser um fórum bem interessante, que vai propiciar um debate e realmente, como o tema diz, né, tirar proveito dessas lições e colocar em perspectiva, né? Gostei muito, eu fiz a visita ao site. Para todos que estão escutando a gente no Medcast, é super simples, é conap.org.br. E lá você vai ter com destaque, né, tudo isso que o Dr. Mauro falou para a gente em relação às lições da pandemia. Então, desafios e perspectivas para o sistema de saúde brasileiro. E o muito interessante é que vão ser cerca de 100 palestrantes. Já tem lá no site a confirmação de mais de 10 convidados internacionais. E aí eu queria dar destaque a alguns nomes, né? A Marta Temido, ministra da Saúde de Portugal, o Martin Makary, professor da Johns Hopkins, e a Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil. Dentro das diversas temáticas, nós vamos ter a oportunidade de dialogar com pessoas do cenário internacional e justamente trazer essas experiências para a gente ver como é que a gente avança tudo aquilo que nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando dentro do cenário da Covid-19. Um assunto que eu vi dentro da programação e que me chamou bastante atenção é a questão do burnout dos profissionais. Situação completamente atípica. Sabemos que os profissionais de saúde eles já vivenciam uma situação de burnout muitas das vezes devido à sobrecarga de trabalho, multicontratos, trabalho em vários lugares diferentes, e a pandemia veio
veio para agravar ainda mais essa situação, porque era algo completamente inesperado, não haveria como a gente se preparar de forma ideal para uma situação como essa, porque em nenhum lugar do mundo ela passou desapercebida ou passou sem deixar danos severos à sociedade. Mas, sem dúvida, vale que nós possamos aprender. E aí eu queria que o senhor trouxesse aí, de repente, algo mais sobre essa temática, e até pensando aí em quais eixos ela se encaixa para as pessoas que nos escutam, e ao mesmo tempo explicar como é que a pessoa que vai se inscrever no Congresso vai ter essa experiência, ele vai ter lá 100 palestras, então assim, ele vai ter que escolher entre uma e outra, né? Ele vai ter que se inscrever, como é que vai ser essa experiência para que eles possam ter aí o melhor proveito possível desse Congresso? Excelentes questões levantadas, são várias, eu vou tentar atacar uma por uma. A primeira é que você chamou bem a atenção de nomes importantes que estarão com a gente, né, como a Ministra da Saúde de Portugal, a representante da OPAS, o Mark Macari, da Johns Hopkins, mas não se limitam a eles. A gente fez questão, a Comissão Científica fez questão de incluir representantes de formadores de opinião em saúde do mundo inteiro. Então, vai ter um representante do Institute for Health Improvement, da Advisory Board, como já falei, da Johns Hopkins. A gente vai ter gente da Sociedade Americana de Medicina Intensiva, da Sociedade Brasileira, ter representante do projeto Coalizão de Pesquisa, representante da USP, da Fundação Getúlio Vargas, do Lancet, da instituição que representa a Global Burden of Disease. Enfim, vai ser um continente grande de pessoas para tentar compor um debate bem interessante e bem diverso. Com relação aos eixos, como você falou bem, o burnout está num dos eixos. A gente já tinha ideia de fazer um CONAP, obviamente um congresso como esse, no seu tempo limitado, não pode ser totalmente inclusivo, de A a Z, em todos os temas de saúde, mas a gente consegue, dentro de 3 eixos, ser bem inclusivo. Então, a gente tem um eixo de pessoas, um eixo de sustentabilidade e um eixo de modelos assistenciais. Então, eles são um pouco meio autoexplicativos, né? Então, pessoas diz respeito a tudo que tem relação com pacientes, com força de trabalho, com os provedores de saúde, com os pagadores, com os fornecedores de produtos, com todos os elementos da cadeia de saúde. Então, quando a gente fala de pessoas, não tem como a gente deixar de falar da crise que a nossa força de trabalho está experimentando com a Covid. O burnout já era uma questão muito sensível, principalmente em médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que trabalham em setores de alta demanda e alto estresse, como emergências, como terapia intensiva. E com a Covid, né, com a alta demanda, com a necessidade de resiliência da nossa capacidade, a gente viu isso ser levado à 10ª potência. Eu trabalhei durante a crise do Covid aqui em São Paulo, no seu começo, no Hospital das Clínicas, e fiquei 3 meses no UTI de Covid, quase que todo dia, e dentro do Sírio-Libanês também a gente ainda vive uma pandemia com alta demanda lá, e a gente percebe isso no rosto das pessoas. Então, os profissionais de saúde de hoje, eles trabalham com medo, com insegurança, tendo que se paramentar de maneira que nunca antes foi necessário, né? Tendo que trabalhar com lesões, injúrias de face, por máscara N95, incapacidade de se alimentar, de fazer a sua higiene pessoal, muitas vezes durante aquelas 12 horas de plantão. Eu nunca vi, Roberto, uma carga de trabalho tão grande na minha vida. Com 30 anos de nefrologia e medicina intensiva, eu nunca trabalhei em condições tão exigentes. Como se você tivesse uma UTI de 10 ou 20 leitos, 10 ou 20 pacientes, os mais graves possíveis no UTI. Costumo dizer que a UTI que eu gerenciei no Sírio há 6, 7 anos atrás, hoje eu entro na UTI e não reconheço mais como aquela UTI. Você tem pessoas trabalhando com alta demanda, entubando pacientes, colocando em ECMO, em prona, em ventilação mecânica invasiva. Então, hoje você tem a maioria dos pacientes sob ventilação mecânica na UTI COVID, que são, de fato, os pacientes mais graves, eles trabalham sob uma alta pressão, e não bastasse isso, você tem um familiar que está longe, está em possibilidade de visitar o seu ente querido, muito sofrimento, a mortalidade é alta nesses pacientes graves. Em alguns hospitais privados do Brasil, a mortalidade está bem baixa, melhor até que alguns países high income, né, internacionais, mas no nosso SUS e na maioria dos hospitais, a mortalidade é alta no paciente sob ventilação mecânica. Muitos dos pacientes necessitam de diálise, 1 em cada 3 às vezes. Então você imagina isso para a enfermagem, para o médico,
médico, para fisioterapeuta. É realmente um negócio que a gente nunca vivenciou antes. Então, se a gente tinha níveis de burnout que alcançavam 30% a 50% em maior ou menor escala nessa população de profissionais de saúde, você imagina agora como é que vai ser. A gente não tem o distanciamento necessário para saber o que vai acontecer com a nossa força de trabalho. Esse é um grande tema, certamente, mas dentro do eixo sustentabilidade, a gente vai discutir com a Mônica Adebol, com o Paulo Chapchap do Círio, com o Gonzalo Vecina, com o Wanderson, que trabalhou junto ao Ministério da Saúde, com o Fernando Torelli, do Avapor. A gente vai discutir questões de como é que o sistema se mantém de pé, né? Quais são as experiências que a gente vivenciou e pôde experimentar em saúde pública e privada para manter o sistema de pé. Então, isso vai ser muito interessante no eixo de sustentabilidade. E no eixo modelos assistenciais, eu chamo a atenção para aqueles modelos que os hospitais no Brasil e fora, a gente vai ter representantes não só de Portugal, mas da Nova Zelândia, do NHS, do Reino Unido, para mostrar para a gente como é que a gente usou a tecnologia, como é que a gente usou modelos preditivos, algoritmos, como é que a gente lançou mão de telemedicina no Brasil, que é uma tecnologia incipiente, mas que vinha crescendo e que, sob demanda, deu um salto durante o Covid por necessidade. E a gente vai ter que discutir como é que a nossa legislação vai ter que se adaptar a isso, como é que a sociedade vai ter que se adaptar a modelos de telemedicina para segmento, para triagem, para retorno, no momento que é indesejado que você frequente o hospital se você não tem necessidade de procurar diante da emergência. Então, são todos exemplos, alguns de maior ou menor grau exitosos, que a gente vai tentar compartilhar lá e colocar para debate. Eu achei muito interessante toda essa sua explanação. Eu queria só que o senhor destacasse que o senhor falou aí várias categorias profissionais, né? Não é exclusividade dos médicos. Somos médicos aqui, eu sou médico em Fortaleza, participei também do enfrentamento, ainda estou nessa situação do enfrentamento da Covid-19 aqui em Fortaleza, vencendo esse temor dessa segunda onda. O senhor relatou aí uma experiência de muita sobrecarga, né, dentro do ambiente da terapia intensiva, mas o senhor falou aí que existem outros diversos profissionais que também vivenciam isso, né? Então todos os setores que atuam dentro do hospital, as categorias profissionais, os setores administrativos, e eu achei muito interessante essa liberdade, essa ideia de inclusão que o Congresso vai trazer. E queria só que o senhor destacasse essa questão mesmo da programação. Hoje mesmo, se você estiver ouvindo aqui esse Medcast, na descrição vai ter o link direto para o site, então você já acessa lá, já pode fazer sua inscrição e compartilhar, independente da categoria profissional, independente de ser médico, correto? Quando você faz um congresso totalmente novo para a gente, na plataforma digital, você tem que fazer algumas escolhas, né? A gente sabe que as pessoas não vão se deslocar mais, vão estar presencialmente no congresso, então aquele modelo de você ficar o dia inteiro no congresso, transitando de sala para sala, aquilo seria inviável, a gente tem que fazer uma opção. A gente entendeu que o melhor modelo para não sobrecarregar as pessoas num momento como esse, e que eu acho que causa menos ansiedade, porque todos nós estamos até discutindo aqui como é ruim para um congresso ter que escolher entre aulas, a gente fez uma programação que ela não concorre com nenhum outro entre os temas, não tem concorrência dos temas, não tem palestras sincrônicas. Então, a gente tentou distribuir os 3 eixos ao longo dos dias da semana e dentro do próprio dia. A gente tem uma programação de manhã, predominantemente de manhã, e uma programação predominantemente à tarde. E a gente tentou distribuir ao longo da semana, de segunda a sexta, esses eixos, intercalando com grand rounds, com palestras internacionais, com mesas redondas, com talk shows, de maneira que desse liberdade para o nosso participante escolher onde ele quer participar, o horário que ele quer participar, que a organização do CONAC está fazendo é de ter uma plataforma muito amigável e interativa, no sentido de você tornar a experiência do usuário mais próximo daquele congresso onde você chega, tem uma recepção, você pode interagir com expositores, né? Você pode interagir com os co-participantes do nosso congresso. A gente tem algumas sociedades que estão participando com a gente, sociedades de produtos médicos, de produtos hospitalares, então de diagnóstico. Então a gente quer que o participante tenha essa capacidade de interagir com expositores, de interagir com pôster, de deixar recado, de fazer uma interação com seus participantes, de maneira que ele possa tirar o melhor proveito de um congresso como se fosse presencial. A gente não quer perder esse aspecto positivo de um congresso, que é a interação entre os seus palestrantes. Então, essa é a ideia, vamos ver se a gente consegue lograr êxito. Eu convido a todos, a gente teve 5.000 quase participantes ano passado, na sua 7ª edição, já foi um baita sucesso, e a gente já ultrapassou esse ano 10.000 inscritos. Então estamos querendo aumentar esse alcance para 20.000 ou mais nessa reta final, para que a gente realmente tenha um congresso
congresso que já era um congresso um dos mais importantes na área de saúde. A gente tem, como eu te falei, representantes da academia, a gente tem representantes da saúde pública, a gente tem o professor Eugênio Vilaça, o professor Gonçalo Vecina, os dois participaram da confecção dessa programação, então, e estarão representando a gente durante o programa. Teremos todo dia, ao final do dia, um café Conac, onde algumas pessoas selecionadas vão discutir aquele dia e programar o dia seguinte, provocar. E a ideia é que a gente tenha realmente um canal aberto para perguntas. A gente quer provocar, nós vamos ter que criar algumas estratégias para ver se a gente consegue cutucar as pessoas para que elas possam interagir o máximo com a plataforma e a gente gerar debate. Senão fica um pouco estéril, né? A gente quer sair desse modelo de palestra só. Tanto que os expositores, né, os palestrantes terão, fora as palestras maiores, né, terão 10 minutos para expor. O resto vai ser realmente de debate, com moderadores também escolhidos de maneira muito seletiva para ajudar a conduzir esses debates. Olha, doutor Mauro, eu só posso dizer que as expectativas são imensas, tá? Eu acho que para todos que estão nos ouvindo, o convite está mais do que feito. Eu não vejo motivos pelos quais você não participar. Então, assim, é uma grande oportunidade para discutir uma situação que vai servir de aprendizado por muito tempo para todas as nossas relações profissionais, para a nossa relação médico-paciente, para a forma como nós entendemos a saúde no nosso país, né, dentro da questão dos modelos assistenciais, como o senhor falou. Então, assim, eu acho que se não está de A a Z, então eu não sei qual foi a letra que faltou, tá? Então, destacar para todo mundo, gente, novamente, que vai ser um evento 100% online, gratuito, haverá certificação para todos que participarem. Como o doutor Zé Mauro falou, o Congresso vai fazer uso de tecnologias que vão aprimorar a experiência online. Então, para além de tudo, ainda tenho certeza que vai ser uma novidade, uma inovação em termos de experiência de Congresso, para além do que nós já estamos habituados a ver no online, realmente termos aí uma experiência de muita proximidade, tanto com a equipe de palestrantes, como com a equipe do próprio Congresso, que estão construindo o evento, como outras pessoas que vão estar participando junto. Bom, então, queria agradecer, dizer para todos que estão ouvindo o Medcast que é um prazer o Medcast estar fazendo essa divulgação, fazendo essa alavancada, e espero que bata aí todas as metas de inscrição, espero que todas as pessoas tirem o maior proveito possível desse evento que promete ser um grande sucesso. Eu que agradeço, Roberto, de novo, e você e a Medcast pelo espaço e para poder estar aqui compartilhando com os ouvintes esse evento que eu imagino que vai ser muito bacana e espero todos vocês lá. Com certeza vai ser bem legal. É isso, gente. Então acessem o site na descrição e façam logo sua inscrição para aproveitar todo esse evento que vai acontecer esse mês, de 16 a 20 de novembro, o 8º Congresso Nacional de Hospitais Privados, o CONAP. Grande abraço e até a próxima. Obrigado por acessar o Medcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web-aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.